Seguro de vida, ele é necessariamente para cobertura de vida e tem uma pegadinha aqui que eu vou falar para vocês, que é o seguro resgatável, tá? Vocês vão ouvir muito falar do seguro resgatável. O que que é o seguro resgatável? Nada mais é que um seguro mais um investimento. Você está pagando para a seguradora, para ela você está pagando esse seguro para ter por esse período que você está pagando, para você ficar coberto em relação a essas variáveis do seguro de vida, e você está colocando um valor mensal a mais lá como reserva, como investimento. Então, não existe seguro que você resgata esse seguro. Vamos pensar sempre no seguro de carro. Você paga para o seguro e no final do ano você vai e fala, olha, eu não usei, pode me devolver o valor. Isso não existe, porque o seguro, as regras do seguro são essas: o seguro sobrevive porque acontece alguma coisa com alguns e não com outros. E aqui é a mesma coisa. Quando vocês falam em seguro resgatável, nada mais é do que você está pagando o seguro e está pagando uma parcela a mais para a seguradora manter o seu dinheiro por um tempo e depois te devolver ele, tá? Ela não está sendo boazinha e falando para você, eu vou te devolver esse dinheiro que você está colocando aqui. Então, é uma parte resgatável. E os investimentos, geralmente, que as seguradoras fazem, não são bons investimentos. Então, você está colocando o seu dinheiro lá, ele não está indo para o investimento legal, não vai te dar um retorno legal na hora de você resgatar. Então, o mais importante, que esse seguro de vida ele não seja resgatável para a gente não onerar. O objetivo aqui não é que a gente gaste muito no nosso mês com seguros, que a gente gaste o mínimo para que a gente consiga estar segurado corretamente. E quanto maior nosso patrimônio, menor a necessidade dos seguros, menores vão ser os nossos seguros. Por quê? Porque o nosso patrimônio, os nossos investimentos, eles vão fazer o mesmo papel do seguro, dos nossos seguros. Então, eu formei um patrimônio já consistente que consegue gerar todos esses benefícios do seguro de vida, eu não preciso mais desse seguro. Eu posso ir diminuindo esse seguro até ele se extinguir. Gente, é porque quando vocês forem abordados por seguradoras, as principais são MetLife, Prudential, que mais? Tem a Icatu. Que mais, Flávia? Tem qual outra que a gente Tem vê? Porto Seguro, tem Porto a Seguro. Tem Mongeral. uma. Isso, Mongeral. essa que eu tava querendo lembrar. Mongeral, ela é muito famosa também. Então, enfim, são empresas, são seguradoras. Então, todo mundo que for falar, geralmente quem é mais abordado pela Prudential. É uma coisa que tem que deixar claro, gente, a Prudential, ela não é uma empresa de planejamento financeiro. Ela não é uma empresa de investimento. Ela fala muito, ela usa muito esse produto que a Flávia acabou de explicar, o produto de seguro resgatável, para vender como se fosse um planejamento financeiro e um investimento. Não é. Para quem não tem toda a noção de planejamento como vocês estão tendo agora, pode ser que seja uma opção boa. Enfim, para a pessoa pelo menos ter algo lá na frente, já que se ela não fizer nada, pelo menos alguma coisa ela vai ter. Mas vocês que estão tendo acesso a esse tipo de informação, entenda que não é algo que é necessário ser feito. Só que um ponto que o seguro de vida ele também pode ser utilizado, que ele não passa por inventário. Então, muita gente utiliza o seguro de vida para deixar uma quantia para... Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha e eu tenho um patrimônio. Mas a minha filha, eu quero deixar esse patrimônio para minha filha, e a minha filha, eu quero deixá-la preparada na minha ausência, que ela consiga pagar o inventário. O seguro de vida serve para isso também.
Só que isso é um caso muito específico. E aí, nesse caso, o seguro tem que ser algo muito pequeno, apenas para que a pessoa, no caso da minha filha, receba uma quantia para ela conseguir pagar o inventário. Isso é uma estratégia que, às vezes, o pessoal da Prudential, da MetLife ou da própria Mão Geral podem usar como recurso para falar isso para vocês. Só que não caiam nisso se vocês tiverem um planejamento nessa parte do inventário, tá? Porque isso aí são casos muito específicos. Isso são coisas que eles vão falar também, mas é um caso muito específico, não necessariamente vocês vão precisar. Só reforçar isso porque eles utilizam isso muito na forma na hora de vender, como sendo um super benefício. E aí tem que ter muito cuidado. Só pegando um gancho, o que acontece? A forma que esses corretores trabalham é uma forma mais agressiva, é uma forma muito mais ativa ali. Eles pegam o jeito que eles trabalham, eles pegam muitos contatos, vão ligando e vão, enfim, eles vão atacando ali todos os pontos. A gente tem que entender que quanto mais a gente gasta com seguro desnecessariamente, menos a gente está formando o nosso patrimônio, que está sobre a sua gestão na sua conta. Então, os seguros, eles são extremamente importantes, por isso que é extremamente importante a gente aprender a calcular qual o valor que a gente precisa para a gente não pagar a mais nesses seguros, para a gente não pagar o que a gente não precisa. Por exemplo, o que eu vejo muitos clientes nossos, meio da Natália, médicos novos, chegam com seguro de vida enorme, absurdo, sendo que não tem nenhum dependente. Então, qual que é a aplicabilidade do seguro de vida para essa pessoa? Nenhuma, zero. Então, a gente está pagando por uma coisa que não vai fazer sentido nenhum, que não vai fazer diferença nenhuma, e esse dinheiro indo para um planejamento, indo para a sua conta, ele estaria fazendo um trabalho ali para você chegar no seu objetivo, para você chegar na independência financeira mais rápido. Então, é extremamente importante que a gente entenda qual que é o valor, quais seguros a gente precisa, o valor que a gente precisa para a gente não gastar dinheiro a mais. Eles são essenciais e mais essencial ainda é entender qual que é a nossa necessidade. Bom, passando para o seguro invalidez, então aqui no de vida, só para deixar bem claro, bom, ninguém depende de mim hoje, ninguém depende de mim, passa a página, você não vai falar de seguro de vida agora, tá? Seguro invalidez, vamos para o seguro invalidez. O que o seguro invalidez faz? Ele é uma proteção contra acidentes que pode tornar a gente inapto para o trabalho. Então, Deus me livre, mas se alguma coisa acontecer e a gente ficar inválido, o que vai pagar as nossas contas agora? Se eu tiver um patrimônio suficiente para isso, é ele que vai pagar. Até eu chegar lá, até eu construir esse patrimônio, é o seguro invalidez que vai fazer a gente pagar essas contas. Bom, esse seguro invalidez, ele está diretamente relacionado aos nossos gastos, então entender quais são esses gastos e o que seria necessário ao longo do tempo para pagar esses gastos mensais meus, tá? Ele protege contra a incapacidade de geração de renda, então estou num nível que eu não consigo mais gerar renda, é esse seguro que vai me auxiliar e ele vai manter o meu padrão de vida atual a longo prazo. Então, ele vai me dar esse mínimo de dignidade aí ao longo do prazo de cobrir esses gastos que eu já tenho hoje, tá certo? Tem um ponto que talvez, assim, na prática, gente, vamos supor, eu vou contratar um seguro invalidez. Às vezes, dependendo de qual seguradora vocês vão fazer isso, não será possível desassociar o invalidez do de vida.
a Prudential, ela não tem essa desassociação, por enquanto. Então, hoje, se você contrata um seguro com cobertura de vida, ele automaticamente também, alguns aspectos lá, ele automaticamente é invalidez, e se você contrata o invalidez em uma cobertura específica deles, automaticamente você está contratando o de vida. Então, assim, existem essas particularidades dentro da seguradora. A gente não consegue trazer todas, porque cada seguradora ela vai trabalhar de uma forma. Mas tenham em mente isso que a Flávia falou, invalidez é praticamente todo mundo precisa, a não ser que você tenha patrimônio suficiente que está te gerando uma renda. Só isso. Ótimo. É isso. Praticamente todo mundo precisa. Para quem é funcionário público, é interessante ficar ligado em como que é essa lei, o que que a minha lei me protege, e se eu ficar inválido hoje, o que o Estado vai me ressarcir, o que o governo vai me ressarcir. E isso você tem que ficar atento sempre, porque essas regras elas mudam muito. Então, hoje pode ser que eu tenha uma cobertura de invalidez, por exemplo, de 70%, de 60% da minha renda. Isso tem que ser olhado, para cada caso é diferente. Essas leis mudam, não sei dizer se é de município, governo ou estado, como que funciona isso, mas essas leis, elas mudam de um funcionário para o outro. E elas mudam também durante o tempo. Então, esse ano eu estou tranquilo porque eu sei que o Estado vai me ressarcir caso eu fique inválido. Vamos acompanhando isso. Quando a gente vê que isso ficou em um percentual que não me cobre mais ou que não está cobrindo da forma que deveria ser, eu preciso contratar esse seguro. E um último seguro aqui obrigatório é o seguro de doenças graves. O que é esse seguro de doenças graves? Ele vai assegurar um conforto financeiro num momento muito delicado. Aqui, nesse caso, a gente descobriu uma doença grave. São essas 6 doenças aqui. Tem alguns seguros, eu sei que a Mão Geral tem isso, tá? Que é doenças graves plus, parece que ele adiciona mais 2 ou 4 doenças nessas aqui, tá? Mas a gente aqui está numa situação, descobrimos uma doença grave, Deus me livre, mas caso aconteça. Descobrimos um tipo de câncer que a gente vê que não é tão raro assim mais. Um infarto agudo do miocárdio, AVC, Alzheimer, Parkinson, insuficiência renal crônica. Então, descobrimos alguma dessa doença, foi comprovada essa doença, o seguro vai te ressarcir no montante que você contratou. Se você contratou 50 mil, o seguro vai te ressarcir em 50 mil. Não é um ressarcimento, falei até errado aqui, viu, gente? Não é um ressarcimento de despesa. Ele vai simplesmente te repassar, você comprovou, você está com essa doença, ele vai te repassar a quantia que você contratou. Se você contratou 50 mil, ele vai te passar 50 mil, independente se você vai usar esse valor para tratamento ou não. 100 mil, 200 mil, enfim, esse seguro vai te passar esse valor para você usar esse valor do jeito que for melhor para você, fazendo um tratamento em um hospital diferente, querendo sair, se afastar do trabalho por um tempo para tratar dessa doença. É um momento delicado, às vezes a gente precisa e às vezes a gente quer ter um momento mais tranquilo. Então, esse seguro ele vai dar para a gente esse momento mais tranquilo de se afastar. E recursos complementares para o tratamento. Eu tenho até e são vários tipos de câncer, tá? A gente tem que depois, as seguradoras, elas dão essa listinha aí de todos os tipos de câncer cobertos. Eu tenho uma situação que eu gosto de dar de exemplo, a situação de um cliente que ele teve um câncer de próstata. E foi em Goiânia isso. E aqui em Goiânia não existia, não sei se já existe, tá? Isso já tem uns 2 anos.
um tratamento por robótica. Só tinha o tratamento por vídeo, ou que era cirurgia por vídeo. E a cirurgia por robótica dava uma qualidade de vida para ele muito melhor. Porque quando você tira a próstata, isso eu não sabia também, fiquei sabendo depois, você tira a próstata, a chance de você ter incontinência urinária, de você ter que era mais algumas coisas, impotência e alguma outra coisa, ela é muito grande, ela é altíssima. E na cirurgia por robótica, isso é muito menos comum de acontecer. Então, como ele tinha esse seguro, como ele comprovou a doença, ele comprovou o câncer, ele tinha esse seguro, o que ele fez? Ele usou esse valor para fazer uma cirurgia por robótica em São Paulo, num hospital referência, ficou num hotel ao lado do hospital, porque se acontecesse alguma coisa, ele já estava do lado. Enfim, foi um conforto e um recurso muito bom para complementar esse tratamento que ele poderia ter tido aqui. E isso fez ele passar por essa situação muito melhor e com certeza tem uma qualidade de vida melhor hoje. Então, esse é um exemplo de várias formas que a gente pode usar esse seguro. Então, esse seguro ele é imprescindível, a gente precisa o quanto antes cotar esse seguro e nós vamos também calcular quanto que a gente precisa. Alguma dúvida aqui nesse seguro, gente? É um seguro, provavelmente, vocês não tinham ouvido falar até então. A gente não escuta muito falar nele, mas ele é muito importante. Ô, Flávia, e você indica, no meu caso, eu não tenho seguro, né? Assim, de pessoal, esse seguro eu não tenho e sou autônomo, então seria uma coisa importante a se fazer. Seria. E aí eu pergunto, qual seria a seguradora, né, que vocês indicam ou não indicam? Então, essa é uma parte um pouquinho complicada. O que a gente faz? Eu e a Natália, principalmente, ela tem uma experiência um pouquinho maior nisso, que a gente fez um estudo uma vez, saiu um ranking das melhores seguradoras. E existe um problema um pouquinho grave, mas nem tanto com as seguradoras, que a gente não sei como que está isso hoje, que existe um percentual que elas não pagam o seguro, um percentual de sinistro que elas não pagam. Então, para que isso? Porque elas fizeram as contas e as pessoas que vão entrar na justiça, o percentual de pessoas que vão entrar na justiça compensa financeiramente para elas. Até uma coisa acho que é importante falar, porque a gente. Gente, se aconteceu o sinistro, vocês contrataram, vocês têm direito àquilo. Pode entrar na justiça que eles vão pagar. Só não paga se não tiver acontecido mesmo. Se alguém entrou e não tinha acontecido o sinistro, não da forma que foi contratado. Mas de segurador existe um ranking das melhores seguradoras. E eu vou deixar a Natália falar um pouquinho aí disso. Assim, é igual a Flávia disse, tem essa questão, mas assim, quais são as maiores? A gente não pode garantir para vocês que vocês não terão dificuldade, mas dentro do histórico, quais são as que têm a melhor tratativa, né, com as pessoas? É a Prudential, MetLife, Mão Geral e Catu. São seguradoras boas, são empresas boas. Qual que é a questão da Prudential e da MetLife? Elas são empresas centenárias. Então, elas já são, têm mais de 100 anos de existência. E elas não são seguradoras exclusivas do Brasil, são seguradoras internacionais, com um posicionamento aqui no Brasil. Essas seguradoras, elas têm uma solidez, até pelo histórico, porque elas existem há mais de 100 anos, então elas trazem essa segurança maior para a pessoa que está contratando. Só que em outro aspecto, elas são mais caras.
A que é mais famosa mesmo, principalmente em Goiânia, é a Prudential. Só que elas são mais caras. E aí a gente está trazendo aqui ferramentas de proteção. Só que a gente tem que lembrar das premissas básicas, né? Falei, poupar, gastar menos, que ganha, poupar e ter um step financeiro. Se você não está cumprindo essas premissas básicas, o seguro pessoal, ele não tem que ser considerado ainda. Então, por que a gente está trazendo? Porque vocês têm que ter consciência em que vocês estão expostos. Existe um risco, certo? Igual tem muita gente que, apesar de não ser a maioria, mas hoje você ainda consegue achar pessoas que têm carro e não têm seguro de carro. Ele optou por correr esse risco. E às vezes, vocês vão estar diante de uma situação que vocês estão pagando dívida. Como vocês vão pagar a dívida, não está sobrando, está todo desorganizado e ainda vão pagar um seguro. Porque um seguro, ele tem um preço alto. Agora é importante que essa organização, essa conscientização financeira leve para que haja uma sobra, tanto para investir, quanto também para ter seguros pessoais. E aí, respondendo a sua pergunta, as maiores hoje no mercado é Prudential, MetLife, Mongeral e Catu, que são seguradoras boas, assim. O que eu faria, né? Assim, é difícil a gente indicar esse tipo de serviço, mas eu pegaria umas 5 que a gente está falando aqui, a gente pode até colocar depois lá, faria a cotação com elas e veria o que fica mais interessante. É isso que, se eu tiver que indicar, é o que eu indico. Então, por exemplo, a Prudential, por exemplo, ela tem um produto um seguro que ele fica bem barato em relação ao mercado para quem é saudável. Então, para quem tem colesterol baixo, para quem não fuma, não tem histórico de fumante, ele faz alguns exames de sangue e a pessoa passando por esse exame, ela consegue se enquadrar no melhor produto que eles têm lá, que tem uma alta proteção e um valor que a gente chama de prêmio baixo. Então, quando você está pagando a parcela do seguro, igual, por exemplo, o seguro do carro. Natália, meu seguro ficou em R$1.000. Não, R$1.000 é baixo hoje. 1.500, o seguro do carro. Isso a gente chama de prêmio. Você está pagando um prêmio de R$1.500. A parcela do prêmio pode ser de acordo com a sua, sei lá, dividir em 3 vezes. Tô pagando R$500 por mês, mas esse é o prêmio. A cobertura é o que você vai ser coberto e o valor. Então, se acontece um sinistro com vocês, ou seja, aconteceu alguma doença, ficou inválido ou morreu, aí vocês receberiam, o beneficiário receberiam a cobertura em valor contratado, no valor ali recebido. Por exemplo, no carro, para ficar mais fácil a associação. Geralmente, o que a gente faz? A gente contrata um seguro de carro, muitas vezes inclui um carro reserva e às vezes tem cobertura para acidentes com terceiros. E às vezes esse seguro pode ser, esse valor com terceiros, ele é coberto até R$100.000. O que significa isso na prática? Se acontecer alguma coisa, houve um sinistro, você vai pegar e receber, e você bateu em alguém, a responsabilidade foi sua, você vai acionar o seguro, e o valor que você vai receber para cobrir esse acidente com um terceiro é até R$100.000. É torcer para não bater em nenhuma Ferrari. Para a manutenção do carro não ter ficado acima desse valor. Então, eu vou trazer aqui uma planilha que a gente vai ver esses valores, que vai ficar mais... Vocês vão entender melhor o que cada um precisaria. Beleza? Então, faz uma cotação nesses seguros e outra coisa aqui também. Vamos entender a necessidade da família.
né? Então, vocês são uma família, então o que que minha esposa, meu marido tem de contribuição dentro de casa, o que que eu tenho de contribuição dentro de casa, se eu faltar, o que que vai faltar dentro desse orçamento para a pessoa que ficou, mais para o dependente, e isso precisa ser feito de uma forma certa, porque quando não tem uma conversa, quando isso não é muito bem conversado dentro de casa, acaba que provavelmente podem duas pessoas pagar seguro caro sem essa cooperação aí, sem estar entendendo o que que um precisa e o outro precisa, e a gente precisa entender isso também, tá? Para fazer alguns seguros. E aí eu vou passar para outros tipos de seguro aqui que vocês, Samantha, vou responder a sua pergunta aqui, ó. Temos que fazer os 3 seguros ou existe um seguro que engloba os 3? Samantha, precisa fazer os 3. Só que o que acontece? Quando você for contratar esse seguro, você já vai falar para o corretor, eu preciso desse seguro nesse valor, desse seguro nesse valor e desse nesse valor. Preciso desses 3 seguros exatamente nesse valor que eu tô te falando. Eles vão tentar te convencer que não, tá? Que precisa mais aqui, mais ali. Eu preciso desses 3 seguros, cada um nesse valor aqui. E aí ele vai te passar uma proposta já com os 3 seguros, tá? Se a sua necessidade for dos 3, ele já vai te passar uma proposta englobando os 3. Você não precisa ir procurar em cada lugar um diferente, não. Eles são 3 diferentes, mas você vai contratar exatamente no mesmo lugar, certo? E outros seguros, outros tipos de seguro, vocês vão ver: seguro funeral, seguro de área por internação hospitalar, seguro de área de incapacidade temporária, entre outros seguros. Vocês vão ver vários que os corretores eles vão querer colocar também na apólice de vocês e vão ter vários argumentos falando por que vocês precisam desse seguro. Não estou falando que são seguros ruins, mas vocês não vão precisar desses seguros, porque o step financeiro de vocês, no step financeiro de vocês, a gente já vai programar isso, tá? A gente já vai fazer essa programação, a gente já vai pensar nisso. Então, se alguma coisa, se algum outro sinistro vier acontecer, vocês já estão devidamente cobertos já pelo step financeiro de vocês. Lembrando que os seguros, é bom que a gente faça os extremamente necessários na quantidade necessária para que toda a sobra que tiver vá para o planejamento de independência financeira de vocês. Tranquilo? Só uma dúvida aqui. Repete para a gente, por favor, quais são os obrigatórios que vocês citaram aí? A gente vai calcular eles agora. Primeiro, seguro de vida. Tá. É o de para vida, quem o de tiver doença. dependente, tá? Invalidez e doenças graves. Então tá bom, foi os que eu anotei mesmo. Obrigada. Flávia, aí no meu caso, meu marido que tem a maior renda da casa, e vamos supor, se eu morrer, não vai fazer muita diferença aqui em casa. Ele já tem o seguro de vida, então no meu caso não precisa de eu ter um seguro, já basta o dele, certo? Agora, se fosse o contrário, aí sim eu precisaria de um seguro de vida. Exatamente, porque você tem dependente. Porém, se você vier a faltar hoje, se a renda do seu marido cobrir todos os custos de casa com dele e do seu dependente, você não precisa de seguro de vida. Se for o seu marido que vier a faltar e o seguro dele cobrir as necessidades suas e do seu filho, tá tudo certo também, tá? E aí, no caso, seria o doenças graves, então, que seria e aí tem que ver como que o acordo seu com isso é bem importante para todo mundo, esse acordo dentro de casa, como é que funciona? Se eu ficar inválido hoje, meu companheiro, minha companheira, ela consegue cobrir todos os custos de casa?
como que isso funciona aqui dentro de casa? Ou não consegue, então eu preciso contratar, tá? Um seguro de invalidez. Então, é interessante que seja feito também essa análise aí da família, tá certo?